Princípios de gestão em saúde. Inicialmente, vamos ver o conceito de administração. A administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os recursos organizacionais, sejam eles humanos, materiais ou financeiros, para alcançar objetivos estabelecidos. Bom, nesse conceito são colocadas inicialmente as funções administrativas, de planejar, organizar, liderar e controlar. Precisamos entender que funções são essas e o que elas fazem. Depois nós entramos na segunda parte do conceito, que é o uso de todos esses recursos que a organização tem, as pessoas, os recursos humanos, os materiais que são utilizados e também o espaço físico, né, o layout, e também os recursos financeiros, a disponibilidade de caixa para poder as coisas funcionarem. Isso tudo visando o alcance de objetivos que foram previamente estabelecidos num plano de ação. Bom, o que é planejar? Planejar é pensar antecipadamente o que deve ser feito. Então a gente faz sempre uma função de planejamento antes de botar algo em execução. Quando a gente faz um planejamento, nós imaginamos o que deve ser feito e colocamos isso escrito num documento chamado plano, o plano de ação. São esses planos que dão à organização seus objetivos e que definem o melhor procedimento para alcançá-los. Então, no planejamento em saúde, a gente deve sempre tentar estabelecer as possíveis estratégias para a redução da prevalência e da incidência das doenças que atingem uma comunidade. Organizar é um processo de arrumar, de distribuir o trabalho, as pessoas, as autoridades, os recursos, da melhor forma possível para que os objetivos sejam alcançados da forma mais eficiente. Então, em saúde, seria alocar os recursos financeiros, materiais e humanos, conforme as necessidades de cada região. Então, os estudos epidemiológicos servem como instrumentos balizadores do processo administrativo. Liderar significa dirigir e influenciar as pessoas para que elas executem as tarefas essenciais. Então, essa é a função de um líder. Ele tenta coordenar toda uma equipe de trabalho visando o alcance de um objetivo final. Exercer liderança nas ações em saúde significa dirigir as ações das equipes de saúde, focando sempre nos resultados a serem alcançados. Controlar é verificar se tudo está indo no rumo certo. E para isso a gente tem que levar em consideração alguns elementos. Primeiro, estabelecer alguns padrões de desempenho. Segundo, medir o desempenho atual, aonde nós estamos no presente momento. E terceiro, comparar esse desempenho com os padrões que foram pré-estabelecidos no plano de ação. Posteriormente a isso, se for detectado desvios ou as ações não estão sendo atendidas a contento, deve-se executar algumas ações corretivas e nós voltamos então à função inicial de planejamento. Nós partimos para um replanejamento. Então fecha-se assim o ciclo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar, ou liderar e controlar. Lembrando que se na função de controle nós verificarmos que os objetivos não estão sendo alcançados, nós voltamos novamente ao início do ciclo e fazemos um novo planejamento, mais organização, mais liderança e mais controle. Então, controlar as ações de saúde é verificar se os resultados estão sendo atingidos através de análises gráficas, de índices, de relatórios. Por isso a vigilância epidemiológica é importante, porque ela mostra, através de índices, relatórios epidemiológicos, o que está acontecendo com a situação de saúde de uma comunidade. Então, a sequência ideal das atividades é essa. Primeiro, planejar, através de alguma lógica ou método matemático, a gente vai prever o que deve ser feito. Depois, organizar, distribuir a autoridade e os recursos, materiais humanos e financeiros da melhor forma possível. Exercer liderança, para que a nossa equipe de trabalho seja sempre motivada a executar as funções para o alcance de objetivos. E controlar, verificar se tudo está indo no rumo certo, rumo aos objetivos que foram pretendidos. Existe sempre uma tipificação hierárquica dos níveis administrativos dentro das organizações. Nas organizações de saúde não seriam diferentes. Nós teremos sempre os administradores de topo, que ficam responsáveis pela administração global, são em nível hierárquico mais alto da organização. Existem os gerentes médios, que ficam numa posição intermediária. E existem os gerentes de primeira linha, que eles ficam acima do corpo operacional, mas não se posicionam hierarquicamente acima de nenhum gestor, de nenhum administrador. Então, esse seria o nível mais baixo do nível administrativo, porém, eles estão acima do nível operacional. Existe uma série de habilidades que os administradores devem ter. Eles devem possuir habilidades técnicas, humanas e conceituais. A habilidade técnica é a capacidade de saber usar procedimentos e técnicas num campo específico de especialização. Por exemplo, o conhecimento médico é uma habilidade técnica.
A habilidade humana é a capacidade de trabalhar com outras pessoas, entendê-las e entender as necessidades desses indivíduos como membros de um grupo. Já a habilidade conceitual é a capacidade de ter uma visão mais ampla, mais global, mais integrada, né? De saber conseguir coordenar todos os interesses diferentes das pessoas de dentro dessa organização e conseguir prover da melhor forma possível a distribuição dos recursos ou atendimento das necessidades de cada um dos departamentos. Então implica em ver a organização como um todo, compreendendo como cada uma das suas partes depende uma das outras e como uma mudança numa parte afeta o comportamento de uma outra parte. É claro que essas habilidades técnicas, humanas e conceituais, elas variam um pouco conforme o nível administrativo que cada pessoa ocupa, ou que cada gestor ocupa. A gente sabe que a habilidade técnica, que ela é mais responsável pela área dos conhecimentos, ela é mais necessária nos níveis mais baixos administrativos. A habilidade humana, ela é pertinente a todos os níveis hierárquicos, mas já a habilidade conceitual, ela é inerente a quem ocupa cargos mais altos de gestão, pois é onde há a necessidade de compreender a organização globalmente. Então aqui nós temos um quadro que mostra basicamente isso. O gerente de primeira linha, que é o nível hierárquico administrativo mais baixo, ele necessita de mais habilidades técnicas e menos habilidades conceituais. O gerente intermediário, ele necessita de menos habilidades técnicas do que o gerente de primeira linha e mais habilidades humanas. E o gerente de topo é aquele que necessita de menos habilidades técnicas, mas precisa de mais habilidades conceituais. Quanto aos estilos de liderança, nós verificamos que em administração existem vários tipos de estilos de liderança em gestão. Mas basicamente, didaticamente, nós podemos dividi-los em 3. A liderança autocrática é aquela em que o líder fixa as diretrizes, as formas de execução das tarefas e as atribuições de cada um no grupo. Então o líder basicamente manda e os subordinados têm que simplesmente obedecer. Todo o processo de decisão está centralizado no líder. Ele toma a decisão sem ouvir os seus subordinados. No estilo de liderança democrático ocorre algo diferente. As diretrizes, as formas de execução e as tarefas de cada um são debatidas e decididas pelo grupo. O líder, ele estimula a participação do grupo. Então, líder e liderados discutem e tomam a decisão sempre em conjunto. Já no estilo de liderança liberal, as formas de execução e as tarefas de cada um são decididas exclusivamente pelo grupo, sem a participação do líder. O líder ele não interfere no curso dos acontecimentos. Então, todo o processo de decisão está dentro do grupo dos subordinados. O líder simplesmente lança o problema e, por ter plena confiança na sua equipe de trabalho, ele solicita que os subordinados tomem uma decisão. A melhor decisão possível é tomada pelos subordinados. Isso porque o líder tem plena capacidade e confiança nos seus subordinados. Caso contrário, esse estilo de liderança mais liberal não funcionaria. Vamos ver como os estilos de liderança, por exemplo, podem modificar o sucesso de uma organização. Vamos pegar uma organização privada como a Ford, por exemplo. Aqui nós temos uma foto do Henry Ford. Ele adotou um estilo de liderança bastante autocrático na Ford Motor Company, que ele mesmo fundou. E o que acabou acontecendo com a Ford durante seu estilo de gestão? Ele adotou um estilo de liderança autocrático. Ele lançou em 1908 o modelo T, que era um carro bastante inovador para a época. Era o primeiro automóvel de centenas de americanos. Tanto é que ele conseguiu baratear o custo de produção do automóvel, ele reduziu o custo de produção e o tornou disponível a grande parte dos americanos. Em 1914, a Ford tinha sozinha metade do mercado americano de automóveis. Mas o Henry Ford ele era muito autocrático, ele tinha uma cabeça dura e pensava que os americanos podiam ter o automóvel que quiser, desde que fosse preto. Ele não aceitava que o automóvel tivesse outra tonalidade de cor, porque o custo da produção seria maior se tivessem outras cores disponíveis e também porque a cor preta era que secava mais rápido, então a linha de produção era mais rápida, ele conseguia produzir mais automóveis no menor espaço de tempo, ocasionando ganho de produtividade. E a gente sabe que em gestão, produtividade gera dinheiro. Mas os seus concorrentes, a GM e a Chrysler, aumentaram a variedade e apresentaram modificações dos automóveis. Então eles foram ganhando inovações tecnológicas, novas cores, e com isso a concorrência perante a Ford foi se acirrando e a Ford foi perdendo participação no mercado. Mas mesmo assim, o Henry Ford se recusava a mudar o modelo T. E esse modelo começou a perder mercado nas suas vendas, justamente porque não tinha nenhum tipo de inovação tecnológica com o passar dos anos. E ele teve queda de vendas, passou a ter queda de vendas até 1927, com o fim da fabricação desse modelo T.
Em 1940, a Ford tinha menos de 40% no mercado americano. 10% de perda no mercado um mercado bastante grande, é uma considerável perda. Apesar de ainda ser um valor considerável, expressivo de vendas, isso se justificava pelo preço do automóvel. Mas em 1945, o seu neto, Henry Ford II, adotou um estilo mais participativo e reverteu o declínio das vendas, justamente porque ele começou a ouvir os engenheiros de produção e, sobretudo, o mercado consumidor, para atender os anseios do que as pessoas queriam comprar e também ouvindo seus engenheiros do que deveria ser mudado no estilo de produção para que o automóvel se tornasse mais atraente e mais tecnologicamente avançado. Sempre que existem divergências de ideias entre gestores, nós entramos na questão dos conflitos organizacionais. Então, a satisfação, a desmotivação, as necessidades não atendidas dão sempre origem a esses conflitos. Os conflitos podem ser entre pessoas, entre um líder e um liderado, ou entre setores, né? Como, por exemplo, uma gerência de saúde e um setor financeiro. Essas partes elas têm sempre que conversar entre si e achar um denominador comum para que os conflitos sejam resolvidos. Nem sempre há a possibilidade de achar um denominador comum. Quando nós não temos essa possibilidade, nós não estamos diante de um conflito organizacional, e sim diante de um dilema organizacional. Quando existe um dilema, infelizmente tem que se adotar um posicionamento em que uma das partes será atendida em detrimento da outra. No caso dos conflitos, a melhor saída é sempre achar uma solução intermediária, ou seja, um meio termo que atenda parcialmente as duas partes. Um processo de tomada de decisão é sempre baseado em informações. Para que nós tenhamos informações em saúde, é fundamental os estudos epidemiológicos. A partir dele, nós coletamos dados, os dados geram informação, as informações geram conhecimento, e é a partir do conhecimento que se faz planejamento em saúde. Então, os estudos epidemiológicos é que servem para transformar todo o conhecimento, todos os dados em conhecimento. E esse conhecimento que vai orientar as políticas de saúde através da gestão em saúde. Ainda falando sobre gestão em saúde, verificamos que a epidemiologia e o serviço de saúde eles têm uma relação íntima, porque o principal objetivo do serviço de saúde é a produção de impacto positivo na condição de saúde da população. E o serviço de saúde, eles ajudam e são responsáveis em diminuir a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas e os índices de mortalidade. Então, dessa forma, os serviços de saúde eles têm uma relação muito íntima com a epidemiologia. Então, um dos principais papéis da epidemiologia é de exercer na área de avaliação em saúde em diferentes níveis, permitindo, primeiro, orientar adequadamente os serviços de saúde às necessidades da população e avaliar também a qualidade do serviço de saúde que é prestado. Lembrando que a necessidade em saúde e a demanda, elas sempre são vistas sobre dois aspectos. Por um aspecto profissional, pela necessidade clínica percebida pelo profissional de saúde, e por uma necessidade percebida, que é observada pelo indivíduo que está doente. Então, essa necessidade clínica, que é percebida pelo profissional, que a gente chama de necessidade clínica, ela depende de conhecimento científico do profissional de saúde, das formas de atenção disponíveis, do conhecimento sobre o risco à saúde e à vida e da sua experiência profissional. Enquanto a necessidade percebida pelo sujeito, ela depende do julgamento que o indivíduo tem sobre o significado de saúde e doença para si, do limiar de desconforto e da incapacidade que ele tem perante essa doença e da sua visão de risco sobre a evolução dessa doença. E para avaliar a qualidade no Brasil do serviço de saúde, a gente sempre tem que olhar dois aspectos. Primeiro, a estrutura e o processo. Com relação à estrutura, nós verificamos se há recursos humanos disponíveis, se há recursos financeiros disponíveis, se as instalações físicas estão a contento. Então, isso é o fundamental, é a questão da infraestrutura. Com relação aos processos, que correspondem ao conjunto de atividades desenvolvidas entre os profissionais de saúde e pacientes, nós precisamos sempre fazer uma avaliação contínua, respondendo a duas perguntas. Primeiro, por que foram realizados os procedimentos quando não deveriam ter sido? Será que todos os procedimentos realizados são realmente necessários? Então, são questões que a gente precisa saber responder. E por que outros procedimentos não foram realizados quando se faziam necessário? Então, é um dilema que a gente tem que saber cumprir, né? Responder, né? Por que alguns procedimentos são feitos em excesso e outros deixam de ser feitos? Então, para uma avaliação de qualidade da saúde em Brasil, essas duas questões devem sempre ser respondidas avaliando os processos de gestão em saúde.
Com isso, nós entramos nos conceitos de eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia são duas palavras muito importantes em gestão. Lembrando que a eficiência tem mais relação com qualidade e eficácia tem mais relação com resultados. Eficiência implica em fazer algo certo, algo bem feito, enquanto eficácia implica em escolher a coisa certa a ser feita para que a gente atinja objetivos e esses objetivos atendam às nossas necessidades. Então, eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas. Um administrador eficiente é aquele que obtém produtos ou resultados à altura dos insumos, trabalhos, materiais e tempo usados para alcançá-los. Os administradores que conseguem minimizar os custos dos recursos necessários para alcançar os objetivos estão agindo com eficiência. A eficácia, em contraste, implica escolher os objetivos certos. Nenhuma quantidade de eficiência pode substituir a falta de eficácia. Na verdade, segundo Peter Drucker, um grande pensador da administração, a eficácia é a chave do sucesso de uma organização. Assim, antes de podermos focar a eficiência, precisamos descobrir quais são as coisas certas a fazer. Então, o gestor deve sempre trabalhar com eficiência, procurando fazer as coisas com qualidade, as coisas bem feitas, mas nunca esquecer da eficácia, pensando no alcance de um objetivo final.